Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Favorito e na aula de hoje nós vamos resolver as atividades do PET de Matemática do primeiro ano do ensino médio. PET de número 4, atividades da semana de número 2. E nessa aula nós iremos resolver as atividades 1, 2 e 3. E ao final dessa aula eu coloco o link que te leva para as próximas atividades, combinados? No mais, vamos à nossa aula de hoje. Vem comigo. Atividade número 1 diz o seguinte, olha. Considerando a progressão geométrica 3, 15, 75, 375, 1875, 9375, entre outros. Determine sua razão e expresse o termo geral dessa sequência em função de seu primeiro termo e de sua razão. Pessoal, nós estudamos na semana de número 1 as progressões aritméticas. A progressão aritmética é uma sequência numérica que segue ali um crescimento ou um decrescimento a partir de uma razão, que nós chamamos de R. E lá, a progressão aritmética, eu pego um termo e somo com a razão e encontro outro. Por exemplo, olha, 3, 6, 9, 12 é uma progressão aritmética. E a razão, basta pegar um termo menos o anterior, que dá 3, ou seja, está indo de 3 em 3. Ok? Isso progressão aritmética, o que nós chamamos de PA. A PG também é uma sequência, porém, a razão dela não é somando, igual nós fazemos aqui. Eu vou somando o número? Não. A razão de uma progressão geométrica é multiplicando. Igual aqui, olha, 3, 15, 75. Observa que a razão ali, eu estou multiplicando por 5. 3 vezes 5 é 15. Vezes 5 dá 75. Vezes 5, 375. Então a razão de uma progressão geométrica, para eu descobrir ela, basta pegar um termo e dividir pelo anterior. E para diferenciar na letra, na simbologia, na progressão aritmética, a razão eu chamo de R. Na progressão geométrica, a razão nós chamamos de Q, tá bom? Mas, para eu calcular ela, pega um termo e divide pelo anterior. E nessa daqui, que é a progressão aritmética, nós vimos na semana anterior, eu subtraio. Então é só mesmo para você perceber a diferença. Ambas são sequências numéricas, tá bom? Então eu quero a razão dessa progressão. Basta pegar qualquer termo e dividir pelo anterior. E é claro, já que eu vou dividir pelo anterior, fica melhor se eu pegar os menores números, né? Então, ó, vou pegar aqui o 15 e dividir por 3, eu sei que a razão é 5. Pronto. Aí ele pediu para determinar o termo geral a partir do primeiro termo, que é 3, e a partir da razão que nós encontramos. Essa daqui, olha, é a fórmula do termo geral de uma progressão geométrica. A n é igual o primeiro termo vezes a razão elevada a n menos 1. Então basta aqui substituir. Nessa progressão geométrica, eu sei que o AN vai ser igual. Quem que é o A1? O A1 é o primeiro termo, né? Então vai ser 3 vezes. Quem que é a razão? A razão nós acabamos de descobrir. É 5 elevado a n menos 1. Pronto. Esse é o termo geral para essa progressão geométrica. Se o n for 1, 1 menos 1 é 0. 5 elevado a 0 dá 1, vai sobrar o quê? 3, que é o primeiro termo. Se o n for 2, aí eu vou achar o A2, ó. 2 menos 1 é 1. 5 elevado a 1 é 5 vezes 3, dá 15. Se o n for 3, aí eu vou achar o A3. 3 menos 1 é 2. 5 ao quadrado é 25 vezes 3, 75. Então, a partir do n, nós descobrimos todos os termos dessa progressão geométrica aqui. Beleza? Para a atividade de número 2. Vamos lá. Atividade número 2. Escreva os 6 primeiros termos da progressão geométrica, em que o A1 é igual a 2 e a razão é igual a 6.
Nós acabamos de falar, né? A progressão geométrica, eu pego um termo e vou multiplicando pela razão que eu encontro o seguinte. Então aqui, pessoal, ó, se o A1 é 2, se eu quero saber o A2, basta pegar o primeiro termo, que é o A1, vezes a razão. O A1 é 2 vezes a razão, que é 6, então o segundo termo é 12. Eu estou fazendo assim bem detalhado, né? Mas basta você pegar aqui 2 vezes 6, 12. O A3, o que vai ser o A3? Vai ser o A2 vezes a razão. O A2 é 12 vezes a razão, que é 6. 12 vezes 6, 2 vezes 6, dá 12, vai 1. 6 vezes 1, 6 mais 1, 7. É 72. O que vai ser o A4? O A4 é o A3 vezes a razão. O A3, nós acabamos de descobrir, é 72 que multiplica a razão, que é 6. Fazendo essa multiplicação, 6 vezes 2 é 12. Vai 1, 6 vezes 7, 42, mais 1, 43. O que vai ser o A5? Vai ser o A4 vezes a razão. Então, o A4 é 432, a razão é 6. Fazendo essa multiplicação, 432 vezes 6, ó, 6 vezes 2, 12, vai 1, 6 vezes 3, 18, mais 1, 19, vai 1, 6 vezes 4, 24 mais 1, 25. Então, aqui dá 2.592. E o A6 vai ser o quê? O A5 vezes a razão. Ou seja, 2.592 vezes 6. Vou fazer aqui, ó, vezes 6. 6 vezes 2, 12. Vai 1. 6 vezes 9, vai dar 54. Mais 1, 55. Vão 5. 6 vezes 5, 30. Mais 5, 35. Vão 3. 6 vezes 2, 12 mais 3, 15. Então aqui vai dar 15.552. Aí, pessoal, eu fiz os cálculos detalhados, né? Eu quero escrever os 6 primeiros termos dessa progressão geométrica. Então, 2, 12, 72, 432, 2.592 e o último aqui, 15.552. Pronto. Escrevi os 6 primeiros termos dessa progressão. Vamos à atividade de número 3. Vamos lá. Atividade número 3 diz o seguinte, olha. Em uma PG, o primeiro termo é igual a 10 e a razão é 15. Determine, letra A, o termo geral dessa sequência em função do primeiro termo e de sua razão. Pessoal, qual que é o termo geral de uma progressão geométrica? O termo geral é a n é igual a 1 que multiplica a razão elevada a n menos 1. Isso é o termo geral de uma progressão geométrica. Combinados? Agora eu quero escrever o termo geral dessa progressão geométrica em função dos elementos dela. Quem que é o A1? O A1 já falou, ó, o A1 é 10 e a razão é 15. Então basta aqui agora substituir. Então o AN vai ser igual a 10 que multiplica 15 elevado a n menos 1. Pronto. Essa aqui é a resposta para a letra A. E a partir desse termo geral aqui, eu escrevo qualquer número, qualquer termo dessa progressão geométrica, em função do A1 e também da sua razão. Na letra B, falou o seguinte, ó, os valores do quarto termo e do sétimo termo dessa sequência. Quem que é o quarto termo? É o A4. Então eu quero descobrir o valor do A4. Dá uma olhada, pessoal. Se eu quero o A4, quer dizer que ó, o N é 4. Basta ali naquele termo geral que nós acabamos de descobrir, no lugar do N colocar o 4. Então vai ficar aqui, ó, 10 vezes 15 elevado a 4 menos 1. Então o quarto termo é igual a 10 vezes 15 elevado a 3. Então, o quarto termo é 10 vezes. O que é 15 ao cubo? É 15 vezes 15 vezes 15. Isso vai dar 3.375. Ao multiplicar por 10, basta acrescentar o zero no final, né? Então, 33.750. Esse é o quarto termo dessa progressão. Aí pediu também o sétimo, né? Então, vamos lá.
que é o sétimo termo? É o A7. Pegando ali no termo geral dessa progressão, vai ser o A1 vezes a razão elevada a 7 menos 1. Então, o A7 vai ser 10 que multiplica 15 elevado a 6. E o que é esse 15 elevado a 6? É 15 vezes 15 vezes 15 vezes 15, ou seja, vai multiplicar ele por ele mesmo 6 vezes. E aí vai dar um número bem grande, hein? Vou colocar aqui, ó, dá 11 milhões 390 mil 625. Um número bem grande, né? E ao multiplicar isso por 10, basta colocar o zero aqui no final. Então, o A7 vai ser, ó, 113 milhões 906 mil 250. Tranquilos, hein? Qualquer dúvida, coloca aí nos comentários que eu vou te ajudando, hein, nos exercícios aí dessa semana. Ao final aqui, vou colocar o link que leva para as atividades 4, 5 e 6. Se você puder, se inscreva no meu canal e também curta o nosso vídeo. Combinados? No mais, um grande abraço. Deus te abençoe. Tchau.